Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a grata satisfação, uma honra muito grande de ter conosco o professor Álvaro Gonzaga, que é advogado, professor da PUC, e vai falar para a gente sobre uma obra, uma série que ele coordenou, que são Leituras Críticas Importam. Ele vai falar sobre essa série, que é uma série de 8 livros, que está para ser publicada brevemente. Logo nós vamos ter notícia e nós vamos avisar aqui quando é que ela pode ser adquirida, ele vai falar para nós. E ele vai falar um pouco dele, vai se apresentar e também no segundo bloco ele vai contar sobre o livro dele, porque nessa série de 8 livros que ele coordenou, Leituras Críticas Importam, ele tem um livro importante que se chama Decolonialismo Indígena. Então, com vocês, com muita honra, professor Álvaro Gonzaga. Boa tarde, professor. É uma honra muito grande tê-lo aqui, enriquecendo aqui o nosso programa Jovens Pensadores, que é um programa voltado para os jovens, mas jovens que eu digo não é só de idade, é todo aquele que é inquieto, que quer saber mais, que quer conhecer, para que o mundo seja cada vez melhor e acolha melhor todas as diferenças, tanto de cultura, sociais, enfim, e que a gente possa estar cada vez mais próximo pelo conhecimento. Boa tarde, Rosilma. Um prazer muito grande estar aqui com todos e com todas, poder conversar a respeito dessa série chamada Leituras Críticas Importam. Eu agradeço o convite formulado pelo programa para que nós possamos falar um pouquinho a respeito dessa dimensão e desses estudos que foram realizados por diversos autores. São, de início, 8 títulos. A boa notícia é que já é possível adquirir os exemplares, já é possível adquirir, comprar. Você pode comprar o pacote com os 8 títulos ou mesmo individualmente um dos 8 títulos. Me apresentar brevemente, então, aqui, como já bem observado pela Rosilma, eu me chamo Álvaro Azevedo Gonzaga, sou professor da PUC São Paulo, na Faculdade de Direito, e tenho graduação em Direito pela PUC e em Filosofia Pura pela Universidade de São Paulo. Eu tenho mestrado, doutorado e a livre docência em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo e tenho 3 estágios pós-doutorais, um na Universidade Clássica de Lisboa, um na Universidade de Coimbra e recentemente eu concluí o meu 3º pós-doutoramento na Universidade Federal da Grande Dourados. E isso traz essa dimensão, o fruto dessa pesquisa é o livro que se apresenta agora para a comunidade acadêmica, para os leitores, que é o Decolonialismo Indígena. Então, pensando não só Esse foi livro, o que você escreveu, Decolonialismo exatamente. Indígena. Mas nesses 8 títulos que tem Leituras Críticas Importam, eu queria que você falasse assim rapidamente só o tema e os autores, alguns, e também o que quer dizer exatamente Leituras Críticas Importam? Porque eu queria, assim, no primeiro bloco, que você falasse sobre essa série, para aguçar a curiosidade do leitor, e no segundo bloco nós vamos falar especificamente do seu livro. Bom, então a gente começa trabalhando com alguns temas que são importantes. Primeiro, quando nós utilizamos o termo crítico, é na dimensão crítica filosófica, e crítica filosófica não apenas na dimensão eurocêntrica, mas é a dimensão da quebra. Porque crítica você pode derivar do termo grego, do termo latino, você pode também verificar na própria dimensão do debate latino-americano, em diversas dimensões, que crítica tem essa perspectiva. É na crise que se cresce, é com a crítica que você consegue crescer. E leituras críticas, elas têm esse condão de convidar as pessoas a essa leitura. E são vários títulos. O primeiro que eu quero destacar aqui é da professora da PUC Campinas, da PUCamp, a Carolina Piccolo Galibi. Ela escreve sobre imigrantes e refugiados. Esse livro é fruto de um trabalho, de uma pesquisa que ela já vem desenvolvendo há muito tempo e também de um projeto que ela desenvolveu junto ao Ministério da Justiça com imigrantes e refugiados de todo o Brasil, realizando mais de 200 de atendimentos a imigrantes e refugiados. Então, entender quem são essas pessoas em situação de refúgio é uma questão realmente muito importante.
Outro tema que nós temos é da Juliana Izar Segala, que ela diz que inclusão não é favor nem bondade. A Juliana Izar Segala é doutora em Direito, ela estudou muito a questão da educação com relação às pessoas com deficiência, e ela vai falar que inclusão é isso, não é favor nem bondade. Vai desenvolver um conceito que é debatido, alguns consideram atual, outros consideram não tão atual, e aí a importância da leitura do texto, que é o capacitismo, no que consiste o capacitismo. Então fica aí também o livro da Juliana Izar Segala. Tem um livro da Mariana Serrano e da Amanda Claro, que se chama Vidas LGBTQIA+, Reflexões para não sermos idiotas. A ideia é entender o que é essa sopa de letrinha, porque as pessoas elas falam LGBTQIA+, e aí fica, mas LGBT já não é o suficiente, LGBTIA+, LGBTQIA+, já não é o suficiente, mas o que é cada uma dessas letras? Então, elas vão trazer uma espécie de manual para que a gente possa se aliar e compreender aonde nós estamos nessa dimensão, nessa situação. Tem ainda o livro Corrente Ancestral, Vidas Negras Importam? Esse livro é da Juliana Souza. A Juliana, ela é uma autora já muito conhecida, porque ela escreve, é a primeira autora negra do consultor jurídico, do Conjur, e ela vai falar a respeito dessa torrente ancestral, dessa dimensão de ancestralidade no livro dela. Tivemos aí diálogos, debates lindíssimos, riquíssimos. A Juliana é uma autora fantástica, ela que tem ganhado destaque, inclusive na mídia, por conta da atuação dela nessa advocacia que luta contra qualquer tipo de racismo, discriminação. Ela produz esse material, o livro dela está encantador. Tem o livro também do Matheus Carvalho. Matheus Carvalho é um professor de Direito Administrativo de Salvador, que se chama Privilégios Brancos no Mercado de Trabalho. Porque existem critérios de acesso por cotas, por exemplo, cotas raciais, sejam as cotas que forem eleitas, mas não existem critérios de promoção interna, por exemplo, dentro do modelo do mercado de trabalho. Então, o sujeito acessa por meio de concurso público, por exemplo, um cargo, mas não existe um critério de promoção por cotas dentro desse sistema, ou seja, acessa, mas não promove. E aí ele vai trazer todo um debate, traz pesquisas empíricas, apontamentos muito ricos relacionados a esse tema. O livro da professora Silvia Pimentel e Alice Bianchini, que tem o título chamado Feminismos. O Feminismos, mas esse feminismo está com entre parênteses o S. Porque ela fala do feminismo, mas ela fala dos feminismos. Então, a Silvia Pimentel é ninguém mais, ela foi representante das mulheres na Organização das Nações Unidas, representante das mulheres na ONU. Há mais de 4, 5 décadas militando na questão do feminismo. Não é alguém que chega agora para o debate, é alguém com maturidade que traz esse debate e que também não interdita as pessoas. Ela, na verdade, constrói, ela faz co-construções nessa obra, tanto é que na capa já anunciamos que os feminismos negros são produzidos pela Cimeia, que é a autora, já junto com a professora Silvia Pimentel em outras obras, e ela fala sobre o feminismo negro. Então, tem aí essa dimensão. O outro livro é um livro com muito carinho, uma pessoa que todos nós, é impossível não respeitar o riquíssimo trabalho desenvolvido por esse padre, que é o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti produz um livro chamado Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Nesse livro contam não só relatos, mas também experiências que ele tem e imagens falando com uma série de líderes, autoridades e também com as pessoas em situação de rua. Porque ele tem um hábito de segunda, né, de domingo a sexta-feira, ele ora a sua missa, depois ele vai fazer a entrega do café da manhã para os irmãos em situação de rua, enfim, desfazendo também alguns preconceitos e prejuízos que são construídos em torno
das pessoas em situação de rua que são vulneráveis. Aliás, o livro conta com o prefácio do Fernando Altmaier, que é um grande teólogo brasileiro, em que ele faz diversas advertências, inclusive é uma classificação que o Padre Júlio nos traz, que é a classificação dos refugiados urbanos. Então, nós temos aí o feminismos, imigrantes e refugiados, inclusão não é favor nem bondade, vidas LGBTQIA+, torrente ancestral, tinha uma pedra no meio do caminho, e o meu decolonialismo indígena. O decolonialismo indígena é o trabalho que eu desenvolvi no meu pós-doutoramento em História na Universidade Federal da Grande Dourados, e esse é o livro em que eu começo a trabalhar, por assim dizer, minhas pesquisas nessa temática, e que a gente vai falar um pouquinho mais dele, não é mesmo? Isso, então. Eu ia falar para você, a minha ideia, a Patrícia já veio 2 vezes no meu programa, né? A Patrícia Mello, falar sobre a editora Matrioska, e eu tenho um compromisso com ela de trazer todos os autores dessa série, viu, professor Álvaro? E como eu já estou com você aqui, eu vou aproveitar o segundo bloco para que você me explique melhor, assim, mais profundamente, o que é o decolonialismo indígena, de que trata o seu livro nessa magnífica série, né, que são Leituras Críticas Importam. Então você aguarda um minutinho, e você também aí, telespectador, fique rapidinho aí, nós vamos fazer um rápido intervalo, e na volta do intervalo o professor Álvaro vai conversar conosco sobre o livro dele nessa série tão importante, Leituras Críticas Importam, sobre o decolonialismo indígena. Voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos, e agora nós voltamos com o professor Álvaro, que vai nos falar especificamente do livro dele, que faz parte dessa série Leituras Críticas Importam, Decolonialismo Indígena. Então, explica pra gente, decolonialismo indígena, do que trata exatamente esse seu livro? Estamos numa época aí de interferência na demarcação de terras, direitos adquiridos parece que não valem mais, estão garantidos pela Constituição, um retrocesso em direitos, e isso aí está atingindo de uma forma geral todo mundo, principalmente os mais vulneráveis. E a gente põe, claro, os indígenas nessa classificação, vamos dizer assim, de pessoas mais vulneráveis que precisam de maior proteção da lei, né? Temos assistido, inclusive, os próprios indígenas fazendo movimento, protesto na Câmara Federal por conta de mudanças na lei, mudanças na Constituição,
que são cláusulas pétreas, não podem ser mudadas sem emenda constitucional, e não obstante parece que as pessoas estão tentando avançar aí em direitos adquiridos desses povos. Fala um pouquinho para a gente, professor, como é que é essa história aí toda? Bom, primeiro que esse meu estudo, ele nasce fruto, já há algum tempo eu tenho um trabalho, uma atuação com diversas populações vulneráveis, né? Então nós podemos dizer que já existe esse trabalho que eu desenvolvo. Eu trabalho com advocacia comunitária há mais de 15 anos, eu coordenei o escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da PUC São Paulo, que atende a mais de 20 mil famílias, 54 comunidades, enfim. Quem defende os direitos humanos não se improvisa, são pessoas que ao longo da vida trabalham com isso. Eu já desenvolvi trabalhos com o Conselho Indigenista Missionário, nos idos de 2006, depois 2008, já tive contato com algumas aldeias, com algumas etnias, Yanomami, Guarani Kaiowá, enfim, Pancararu e tantos outros. Hoje, atualmente, eu desenvolvo um trabalho junto à Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias da PUC São Paulo. Nós temos um projeto que se chama Pindorama, que trabalha com um sistema de bolsas a alunos indígenas. Ou seja, existe aí uma série de atuações que eu já venho desenvolvendo e eu sou acometido, como todos, pela pandemia. Na pandemia, eu tinha uma agenda muito intensa de palestras, uma agenda tão intensa de palestras, aulas e eventos que eu não tinha como me debruçar de maneira focada e organizada em torno de um estudo. Já vinha estudando a questão indígena, mas não conseguia estudar com a qualidade que eu gostaria de desenvolver. A pandemia fez com que fosse retirada essa agenda de palestras na modalidade presencial e esse meu deslocamento virasse tempo para que eu pudesse capitalizar da melhor maneira possível, que é o material mais precioso que nós temos é o tempo, e as pessoas elas não se dão conta disso. Então, eu submeto uma inscrição ao programa de estudos de pós-graduação em História na Universidade Federal da Grande Dourados para fazer esse estágio pós-doutoral em História dos Povos Indígenas, e lá começo a desenvolver um estudo. Eu tenho uma ancestralidade indígena, meu avô materno, Guarani Kaiowá, vivia na região de Dourados, à época não existia essa delimitação, tanto é que ele vem no começo do século passado, sentido litoral, naquilo que eu chamo de diáspora Guarani Kaiowá. Um acidente acomete ele trabalhava na construção civil, era pedreiro, um barranco cai na sua perna, ele amputa a perna aos 18 anos, 20 anos de idade, muito jovem. Enfim, eu então sou fruto desse sincretismo ancestral, que eu tenho privilégios por parte da minha família paterna e eu tenho essa ancestralidade indígena por parte da minha família materna. Isso tudo fez com que eu buscasse estudar a questão indígena e desenvolver um trabalho que eu intitulo de decolonialismo indígena. Esse trabalho ele é dividido, basicamente, em 8 capítulos, 7 ou 8 mitos e um mito ou outra luta. E aí o livro ele se desenvolve em torno desses mitos. O primeiro mito que nós desfazemos é a nomenclatura. Tanto é que o capítulo mito se chama Colocando os Pingos nos Índios. Por que indígenas ou povos originários e não índios? As pessoas usam índio, que é um termo muito pejorativo que remonta à dimensão eurocêntrica da leitura. O segundo mito é o mito do arco e flecha, como se para ser indígena você precisa utilizar determinados ornamentos para se apresentar como tal. Não é possível existir um indígena que viva no contexto urbano, o que é um absurdo. E isso desmonta e constrói uma dimensão etnocida. O que é o etnocídio? O etnocídio é você buscar acabar com a cultura que existe das etnias indígenas, né? O terceiro mito é que indígenas não gostam de trabalhar, são preguiçosos, violentos, matam crianças. Isso é um absurdo, falar que indígena não gosta de trabalhar. Na verdade, quem construiu esse modelo de trabalho, que existe inclusive hora extra, adicional noturno, é um modelo que não é indígena.
e acreditar que esse é o melhor modelo, é um modelo poluente, é um modelo que não constrói, é um modelo que aparentemente faz, mas faz para quem? É muito interessante ver a pessoa que defende a Bolsa de Valores, mas não investe. A pessoa que defende a propriedade, mas mora de aluguel. A pessoa que defende o agronegócio, falando, o agronegócio tem que explorar esse espaço, enquanto os indígenas não. Ou seja, a pessoa ela não vive aquilo que defende. Ela não consegue se apropriar do seu próprio argumento. Então, é importante mudar um pouco essa forma de perceber as coisas. O quinto mito é o quarto mito é que os indígenas possuem muitas terras. E aqui a gente entra nessa questão super contemporânea da PL 490, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, da demarcação das terras indígenas. Como que são demarcadas as terras indígenas, e aí ali a gente explica toda essa dimensão no livro. O quinto mito, indígenas estão desaparecendo no Brasil. Isso também é um número que deve ser revisto, em especial por quê? Porque existem agora novos indígenas, os indígenas vêm crescendo, existe uma dimensão que é a Convenção 69 da OIT, com relação à autodeclaração, a via é de mão dupla, isso é uma coisa importante de se entender. Então, assim, eu posso me autodeclarar indígena, mas eu também preciso do reconhecimento dos indígenas que sou um indígena. Então, não é possível fazer a declaração, sou indígena. Não. Falar isso por si só não resolve. Agora, é possível você buscar sua ancestralidade, sua história, seu histórico indígena, e isso é realmente necessário e rico. O quinto capítulo, que é os indígenas desaparecendo, o sexto mito, e saudade dos militares. E aí eu trabalho o relatório Figueiredo. Claro, de uma forma irônica, porque os indígenas foram muito perseguidos na época do regime militar, a ponto do Darcy Ribeiro, um dos maiores sociólogos, antropólogos, pesquisadores do Brasil, afirmar que eles iriam desaparecer. Ele afirma isso por ver como que estavam tratando os povos originários. O sétimo mito é que os indígenas são iguais. É muito interessante falar, agora os indígenas são os primeiros brasileiros do Brasil. Mentira. Eles são os últimos. São os últimos por quê? Porque o Código Civil de 1916 chamava-os de silvícolas, eram relativamente capazes, eles querem tutelar as terras indígenas, tem uma série de questões. Toda essa construção para desembocar no oitavo mito ou primeira luta, que é um decolonialismo indígena. O decolonialismo ele difere do descolonialismo, porque o descolonialismo era como virar uma chave. Acabou, não é mais colônia. Isso é o descolonizar. O decolonizar consiste, nós sabemos quais são as feridas que vocês carregam e com isso vamos construir uma nova história. E com isso não vamos descartar a sua cultura. Não vamos descartar a sua história, sabendo quais são as feridas e as mágoas que você tem. Então, a dimensão decolonial que nós construímos é nesse sentido. Eu abro o capítulo com uma frase autoral que eu construo, que a diferença do decolonialismo e do descolonialismo é que ambos escrevem a história com a caneta vermelha. Os descolonizadores com a caneta vermelha do sangue indígena e os decolonizadores com a caneta vermelha do urucum. Então é importante respeitar a cultura e a dimensão indígena e saber que ela realmente faz parte do nosso patrimônio. Mas, para além disso, respeitar essa pluralidade, né? E o meu livro, ele tem uma surpresa, né? Para quem quiser ler essa carta, é mais que um prefácio, é uma carta aos povos originários da América Latina que foi feito por alguém que é indígena, se autodeclara e é reconhecido como tal, que é o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales. Ele fez o prefácio do livro e ele está nas duas versões, a original em espanhol e a traduzida em português. Então o livro é realmente um trabalho com muito esmero, com muito carinho, com muito amor, e que eu recomendo, claro, a leitura e me coloco à disposição para qualquer debate, qualquer questionamento que possa ser feito.
Essa é a síntese do decolonialismo indígena, claro. Professor, parabéns, fiquei apaixonada, já vou atrás. Sou apaixonada por livro, principalmente por assuntos que são tão, como você mesmo disse, o seu livro não só desmonta o mito do colonialismo, como os outros mitos também, né? Porque cada capítulo pretende desmontar um mito, e isso é maravilhoso, né? E a pessoa, nós já estamos pondo o seu contato aí, mas também eu sei que para adquirir o seu livro e adquirir qualquer volume da série, é através do site da editora Matrioska. É isso mesmo, professor? É possível adquirir o livro pelo site da editora Matrioska, né, a loja virtual da Matrioska. Inclusive, existe um cupom de desconto que quem quiser pode adquirir qualquer um dos exemplares da série. É o meu nome com o número 10, Álvaro 10. E ainda dá mais 10% aí de desconto para todo mundo. Que beleza! Então eu quero agora encerrar o programa com uma mensagem sua. Nós temos mais um minutinho. Qual é a mensagem que o professor Álvaro Gonzaga, que eu tive o prazer enorme de conhecê-lo hoje, deixa para os jovens pensadores? O programa nosso também pretende ser um programa crítico. Jovens pensadores, aquele que cria pensamento próprio e não fica repetindo o pensamento do outro. Uma mensagem para os nossos jovens pensadores, professor. Estudar. Estudar é importantíssimo. Estudar todo tipo de cultura. Da cultura eurocêntrica, para que se possa criticar, à cultura latino-americana, para que se possa construir. Perfeito, muito obrigada. Volte sempre que tiver novidade, sempre que tiver algum tema para mostrar para o nosso público que é sedento de informação de qualidade, é só conversar comigo, a gente abre um espaço para que o senhor sempre volte para trazer brilho, luz para esse mundo que parece que está querendo voltar para a Idade Média. A gente não pode deixar, né, professor? Muito obrigada, tá? E espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser, agora com 2 canais, o Jovens Pensadores e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde sempre estamos criticando as notícias que a gente vê por aí. Até lá!